Olá! Neste vídeo, vamos abordar o processo da codificação civil no Brasil. Trata-se de um processo relativamente longo, que se iniciou com a elaboração da Constituição do Império, em 1824. Essa Constituição já previa, no artigo 179, que o quanto antes deveria ser elaborado no Brasil uma legislação que substituísse a legislação portuguesa, especialmente um Código Civil e um Código Criminal. O Código Criminal veio relativamente cedo, já em 1830, com a edição em dezembro, que revogou a última parte das ordenações filipinas. No entanto, o processo de codificação civil iria demorar muito mais. Orlando Gomes, no seu livro Raízes Históricas e Sociológicas do Código Civil Brasileiro, expõe que um dos motivos para toda essa demora foi a resistência da elite brasileira, da elite agrária, que vivia da mão de obra escrava. E, obviamente, discutir um Código Civil seria discutir também a situação dos escravos, que num Código Civil deveria ser colocado ou entre pessoas ou entre coisas. Além disso, a personalidade era reconhecida já em outros países como extensiva a todos os seres humanos. E havia, inclusive, pressões da Inglaterra para que o Brasil procedesse à abolição. Por essa razão, não se discutiu um Código Civil tão cedo. E o Brasil viu mesmo a edição de um código comercial em 1850, bem antes da reforma das nossas leis civis. O processo de codificação se deu com Augusto Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas será contratado pelo governo imperial em 1855 para organizar a nossa legislação civil, que acumulava uma série de atos normativos a longa data e trazia uma grande dificuldade, não apenas para consulta, mas também para saber até mesmo o que estava ou não vigente. Teixeira de Freitas, durante 2 anos, vai trabalhar reunindo normas das ordenações filipinas, de leis, cartas régias, alvarás, regulamentos. E, em 1857, ele apresentará a Consolidação das Leis Civis. Uma legislação até bastante concisa, reunida em 1.333 artigos, divididos em parte geral e parte especial. Teixeira de Freitas foi o primeiro, pelo menos que se tem notícia, a pensar em uma parte geral no direito civil, o que viria depois a se consolidar no Código Civil Alemão. Em 1858, o sucesso da consolidação das leis civis foi ainda reafirmado pelo governo imperial, que tornou a consolidação uma compilação oficial, embora não tenha revogado as fontes originais. A consolidação, além de ter sido uma obra legislativa, também foi uma obra doutrinária, porque, após cada artigo, Teixeira de Freitas fazia alguns comentários teóricos, apontava de onde aquele dispositivo havia sido retirado e quais eram as normas por ele revogadas. Além disso, na longa exposição de motivos em que Teixeira de Freitas expõe a metodologia utilizada, ele ainda expôs a desvinculação ou a não colocação, a escolha pela não colocação de qualquer norma relativa à escravidão. Como abolicionista que era, ele não aceitava essas normas. São suas palavras. Cumpre advertir que não há só um lugar do nosso texto onde se trate de escravos. Temos, é verdade, a escravidão entre nós, mas, se esse mal é uma exceção que lamentamos e que já está condenado a extinguir-se em uma época mais ou menos remota, façamos também uma exceção, um capítulo avulso na reforma das nossas leis civis. Não as maculemos com disposições vergonhosas, que não podem servir para a posteridade. Fique o estado de liberdade sem o seu correlativo de uso. As leis concernentes à escravidão serão, pois, classificadas à parte e formarão o nosso Código Negro. A verdade é que esse Código Negro nunca foi elaborado, o que até
corresponderia ainda mais ao intuito do próprio Teixeira de Freitas. No entanto, ele não chegou a ver breve a abolição da escravidão. Em 1859, Teixeira de Freitas foi contratado pelo governo imperial para fazer o anteprojeto de Código Civil. Aí sim, já uma criação dele, e não apenas uma compilação. Em 1860, Teixeira de Freitas publica na imprensa os primeiros artigos, os primeiros 316 artigos, e uma longa exposição de motivos, em que ele justificava não apenas esses artigos, mas também a própria forma de organização do Código Civil. Nessa primeira publicação, nesse primeiro fascículo que Teixeira de Freitas apresenta à população, ele ainda deixa claro que aquilo ali ainda não era um anteprojeto de Código Civil, mas um esboço. Um esboço porque sujeito ainda a críticas e sugestões. Aqui ele se colocava aberto e que os críticos deveriam enviar cartas a ele, a que ele responderia ao final do projeto. Em 1861, o seu tempo de elaboração foi prorrogado e o contrato, então, findaria em 1864. Em 1865, o governo imperial resolve nomear uma comissão revisora para analisar o trabalho que já estava pronto. Ainda não finalizado, mas próximo do seu fim. Contava, naquele tempo, o esboço com 4.908 artigos. E essa comissão revisora deveria, juntamente com o próprio Teixeira de Freitas, fazer a análise do trabalho elaborado. No entanto, a comissão trabalha de abril a agosto, e nesse tempo revê apenas 15 artigos, o que Teixeira de Freitas vai considerar como um grande descaso ao seu trabalho. Para agravar ainda a sua relação com o governo imperial, em 1866, Nabuco de Araújo deixa o Ministério da Justiça, sendo substituído por Martim Francisco, que tinha uma posição diferente de Teixeira de Freitas. O projeto de Teixeira de Freitas contava com mais de 4.900 artigos, porque ele não pretendia apenas fazer um anteprojeto de Código Civil, mas um anteprojeto geral, que reunisse não só o direito civil, mas também a legislação contida no Código Comercial. Dizia Teixeira de Freitas que não fazia sentido haver a duplicação das leis civis, já que muitas matérias tratadas no Código Comercial de 1850 também deveriam ser por ele abordadas e foram no próprio esboço. Portanto, o esboço já trazia aquelas feições de Código Geral. No entanto, Martim Francisco parecia não concordar com isso, porque ele nomeia uma comissão para adaptar o Código Comercial ao projeto de Teixeira de Freitas, a que ele considerava um grande projeto. Teixeira de Freitas, então, insatisfeito com essa falta de entendimento da sua própria sistematicidade, vai renunciar à função, que não será até aceita por Martim Francisco, embora a gente saiba que uma renúncia é um direito potestativo. Né? Certo é que Martim Francisco não vai aceitar essa renúncia e o projeto ficará inacabado. O esboço não terá concluído a sua última parte. Apenas em 1872 é que o governo vai rescindir o contrato com Teixeira de Freitas, que falecerá em 1883. É interessante perceber que, apesar desse esboço ter ficado incompleto e, por isso, até não ter sido sequer apreciado pela Assembleia Parlamentar, ele teve muitos méritos. Méritos doutrinários, porque após cada artigo havia o comentário, e méritos sistemáticos, porque a organização de Teixeira de Freitas foi muito elogiada, não apenas
por doutrinadores brasileiros, como também internacionais, a ponto do esboço de Teixeira de Freitas servir como parâmetro para a elaboração de muitos projetos, inclusive na Europa. Na América do Sul, ele serve de base para a elaboração do Código Argentino, do Código Paraguaio, Uruguaio, Chileno. Mas certo é que nós não tivemos, com Teixeira de Freitas, um Código Civil. Após a sua renúncia, após a aceitação da sua renúncia, finalmente, em 1872, Tomás Nabuco de Araújo Filho, aquele que fora ministro da Justiça durante um tempo em que Teixeira de Freitas estava com o contrato em vigor, será contratado para redigir o anteprojeto de Código Civil e iniciará esse anteprojeto, mas falecerá em 1878, deixando o projeto incompleto. Em 1881, Joaquim Felício dos Santos, um jurista mineiro, apresentará ao governo imperial os apontamentos para o projeto de Código Civil, o que seria mais um anteprojeto, que foi rejeitado antes mesmo de ser conduzido ao Congresso Nacional. Essa foi a movimentação da codificação civil durante o período do Império, mas que acaba terminando sem a sua conclusão, sem a sua efetivação. Nós entraremos, então, na República ainda com essa iniciativa de realizar um Código Civil. Enquanto não se promulgou o Código Civil, nós tivemos diversas fontes no direito brasileiro, que, como eu disse, se amontoavam, até porque não era comum haver uma revogação expressa na época. Por isso, as leis faziam revogações genéricas e havia dificuldade em se saber realmente o que estava ou não em vigor. Então, nós tínhamos as ordenações filipinas de 1603 ainda vigentes na parte civil, mas complementadas por vários costumes jurídicos, alvarás, pelo direito romano, que era utilizado como fonte subsidiária, e até pelo direito canônico, já que o Brasil, durante todo o Império, foi um país oficialmente católico, se utilizando da legislação de direito canônico, principalmente nas relações familiares. Assim, terminamos esse primeiro vídeo sobre a codificação civil brasileira. Continuem assistindo os vídeos, porque nós continuaremos na codificação no Império. Desculpa, a codificação também na República. No próximo vídeo. Até logo.